Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar por que o Tricolor recorreu a mais um empréstimo agora de 50 milhões de reais junto ao Banco Daicoval. Essa explicação foi dada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, em reunião no Conselho Deliberativo que aconteceu nessa quinta-feira, abre aspas para o presidente, estava previsto com o FIDIC. Temos o orçamento de empréstimo autorizado previamente de até 200 e poucos milhões de reais para esse ano. Isso tudo é um fluxo que estava previsto. Não estamos tomando, e aí ele fala, nós estamos tomando bem menos empréstimos do que no ano passado, o que é um bom sinal. Tem um empréstimo para fazer pagamentos e tem outro empréstimo vencendo. O importante é diminuir a dívida bancária e está tudo em consonância com o fundo. De fato, os números do primeiro semestre do São Paulo até apontaram um déficit grande, mas inferior àquele que estava sendo estipulado. São Paulo, com dificuldades, tem seguido à risca aquilo que foi projetado para a temporada de 2025. Existe a promessa, especialmente do departamento de futebol, que o Tricolor nessa temporada fechará com lucro, ou seja, no azul, algo que não tem acontecido já há algum tempo. Só para completar em relação ao São Paulo, negociações por Mailton, jogador da Chapecoense, ele é do Metalist, mas está emprestado à Chapecoense, seguem. O Mailton já se acertou com o São Paulo e está fazendo toda a força do mundo para que o negócio saia. O São Paulo também procurou o Metalist da Ucrânia, sugerindo o empréstimo de uma temporada em troca do perdão de uma dívida. O Metalist deve R$1 milhão ao São Paulo, inclusive isso virou uma ação na FIFA. O Tricolor topa acabar com esse transfer ban contra o Metalist, desde que o atleta seja liberado por empréstimo de uma temporada. Nesse momento, São Paulo e Metalist discutem o valor da opção de compra. Se o São Paulo quiser ficar com o Mailton daqui a um ano, quanto custaria? Jogador que é lateral direito, 27 anos de idade, e o grande destaque da Chapecoense na Série B é, inclusive, artilheiro do time, mesmo atuando como lateral direito. O Metalist não quer negociar Mailton com o São Paulo. O Tricolor já fez uma proposta considerada muito boa pelo São Paulo, um empréstimo de uma temporada. Em troca desse empréstimo, o São Paulo retira um transfer ban que o Tricolor aplicou no Metalist por conta do não pagamento do Paulinho Boia. Tá? Ou seja, o Metalist não receberia uma compensação financeira pelo empréstimo do Mailton, mas, ao mesmo tempo, ficaria livre, isento desse transfer ban. Além disso, o São Paulo prometeu que caso o Mailson disputasse pelo menos 60% das partidas com a camisa do São Paulo durante esse período de empréstimo, São Paulo se veria obrigado a comprá-lo pelos $800 mil que o Metalist deve ao São Paulo pelo Paulinho Boia, e que foi motivo dessa ação na FIFA que resultou num transfer ban. Tá? Na teoria, uma proposta bem pertinente para um jogador que não está no Metalist. O Metalist o emprestou para a Chapecoense, já são 2 temporadas de empréstimo no time que joga a segunda divisão no Brasil. O Metalist também está na segunda divisão da Ucrânia, uma das cidades mais afetadas pela guerra com a Rússia. O Metalist nem tem jogado em casa, está jogando numa outra cidade, segunda divisão e 7 transfer bans contra si. Um caos total, caos financeiro, enorme dificuldade para manter as contas em dia. E apesar dessa proposta do São Paulo, o Metalist não está disposto a fazer negócio com o Tricolor pelo Mailson. Perguntei para essas pessoas que estão cuidando da negociação o motivo. E o que eu ouvi é que o Metalist está muito incomodado com o São Paulo por conta da venda do Paulinho Boia. Segundo o clube ucraniano, o Paulinho Boia foi vendido com tuberculose. E aí o Metalist praticamente não conseguiu utilizá-lo, porque ele chega lá com tuberculose, tem problemas de saúde, não consegue jogar. Quando ele fica bom, há esse problema da guerra, o jogador sai sem atuar, e para completar, o São Paulo ainda leva o caso à FIFA e emplaca um transfer ban contra o Metalist. Então, nesse momento, o clube ucraniano não tem nenhuma intenção de facilitar a vida para o São Paulo. Os representantes do Mailton ainda disseram, pessoal, se vocês não fizerem isso, o Mailton fica na Chapecoense até dezembro, e daí vai faltar 6 meses para o fim do contrato, vocês não vão recuperar esse dinheiro. É a chance de vocês primeiro tirarem esse transfer ban contra vocês e depois recuperarem $800 mil. Vocês não querem? Os caras disseram que preferem perder o dinheiro e perder o jogador de graça do que negociar com o São Paulo por conta de toda essa circunstância. Christian Medina, nada mais. Amadeu, houve uma proposta oficial do São Paulo aos representantes do atleta e também aos Estudiantes, mas o negócio dificilmente vai acontecer por conta das cifras, tá?
E a verdade é que o Medina tem sido titular no Estudiantes, embora não faça uma temporada brilhante, ele é titular de um time que está com a classificação mais ou menos encaminhada para a próxima fase, ou seja, para as quartas de final da Libertadores. O Estudiantes jogou essa semana contra o Cerro, no Paraguai, e venceu por 1-0. Só confirmar o resultado, que veio a terça-feira. Libertadores da América, Estudiantes... Não, foi quarta? Então foi ontem que ele jogou. Quarta-feira, Libertadores da América, Cerro Porteño 0, Estudiantes 1, tá? Que a gente mata a cobra e mostra o pau. Deixa eu pegar a informação dos times para mostrar o Medina aqui, ó. O Medina aqui com... Foi utilizado aqui, ó. Tá vendo aqui, o Medina. Nota 6.9. Foi a nota mais baixa do meio. Foi a nota mais baixa do time. Até por isso ele tá numa outra cor. Não foi muito bem, segundo o nosso avaliador aqui. O jogador, nota mais baixa do time, o Ascaribar, é quem teve a melhor nota, 7.8. Tá bom? Ontem, no Conselho Deliberativo do São Paulo, uma série de temas foram debatidos, né? Por exemplo, em relação ao empréstimo de 50 milhões de reais que o São Paulo pegou junto ao banco da Ecoval. Deixa eu mostrar você aqui, peraí. O São Paulo pegou ontem emprestados 50 milhões de reais no banco da Ecoval. O Júlio Casares teve de explicar esse empréstimo, falaram sobre a contratação do Tolói e os investimentos, enfim. E em determinado momento da reunião, a discussão se deu em relação à aprovação ou não da terceira camisa do São Paulo. Acho que vocês já devem até ter visto essa terceira camisa do São Paulo. Se não, eu procuro aqui, ó, camisa 3 do São Paulo, 2025. Ela é inspirada no Rogério Ceni, aquela camisa preta. E eu acho até bonita, tá? Quer ver, ó? Deixa eu colocar no... Ah, já tá até aqui, ó. Peraí. Vamos lá. Colocar ela pausada, que aí fica talvez até mais fácil de vocês visualizarem, tá? Essa aqui, ó. Tá? Então, antes de fazer o lançamento, ou depois de fazer o lançamento, os caras foram aprovar ou não lá entre os membros do Conselho Deliberativo do São Paulo. E aí, a camisa está aprovada, tá? Essa é a primeira notícia. Notícia boa, está aprovada. Foram 94% dos 94,4% das pessoas que estiveram por lá votaram a favor, ou seja, 190 votos a favor, 3 abstenções e 9 pessoas, 190 votos a favor, 9 votos contrários e 3 abstenções. É legal contar quem votou contra, até porque tem alguns conhecidos da galera aí. Álvaro do Vale Pereira, Fábio Jacori de Brito Machado, Fernando José Casal Del Rey, João Alves Veiga, Joaquim José Lacerda Ribeiro, José Moreira, Pedro Luiz Bádio, Roberto Antônio Kirchner e Valdo José Valim Braga. Esses foram os 3 que votaram, esses foram os 9 que votaram contrários à aprovação da camisa preta. Como houve ampla maioria, a camisa do São Paulo está aprovada e será vendida e utilizada pelos jogadores. Eu achei bem bonita a camisa, tá? Se o Maílson não vier ao São Paulo, já tem plano B? Paulo, imagino que sim, mas eu não consigo cravar, cara, sendo bem honesto com você, né? O que eu sei é que o São Paulo tinha tudo acertado com o Maílson. Deixa eu até contar mais um bastidor. O Maílson havia passado pelo Atlético Mineiro pelas mãos do Rui Costa. Foi o Rui Costa quem o contratou no Galo, tá? Então, o Rui Costa era um entusiasta da ideia do Maílson no São Paulo. Só que, como eu contei agora há pouco, o Metalist não quer fazer negócio com o São Paulo por entender que o São Paulo agiu de má fé quando mandou Paulinho Boia com tuberculose. O Rafael nem viajou para Recife, tá? Ele não vai jogar, ele foi poupado mesmo. Rafael está aí para a Libertadores. Se o São Paulo passar na Libertadores, o Rafael meio que vai ser preservado em alguns jogos. Só que independente do Rafael aguentar a carga ou não, vamos pensar, o goleiro aguenta jogar 80 jogos no ano? Penso que sim. Torci pro Rogério Ceni. Se tivesse 400 jogos, ele jogaria, não jogaria? 2 por dia ele jogava? Jogava. Então pensar que o goleiro tem que rodar? Não. Mas no São Paulo, sim. Porque desde o Rogério Ceni, desde o dito cujo aí que eu fui citar, né, falando do Rogério, cadê o goleiro pós-Rogério? Nós tivemos esse Rafael aí, que ele é um razoável goleiro. Pra mim é bom. Gosto muito do Rafael, mas é um goleiro razoável no cenário. Nunca que nós tivemos o melhor goleiro do Brasil depois de Zete e Rogério. Essa é a verdade, né? E Valdir Pérez. E agora nós temos no Yang a figura de alguém que pode ser esse cara. A altura dele é a altura do Courtois. Sabe o Courtois lá, o belga do Real Madrid? O Courtois é gigantesco, o Yang também. E o Yang ele carrega na bagagem mais 2 fatores importantíssimos. O primeiro dele, além dessa
questão da altura, é que ele é da equipe de base do São Paulo. Então, por ser nosso, equipe de base, ele pode vir a ser um jogador a fazer história no tricolor. E também o segundo fator, e não menos importante, é a idade dele. O Rafael, goste ou não, já tá beirando ali os 36, 37, ele é um goleiro veterano pra caramba já. Então é lógico que o Rafael daqui a pouco vai começar a falhar e tal. E ter o Yang no time de São Paulo, que é um goleiro de 20, 21, pra fazer a carreira, pra fazer a sua história. Imagina que amanhã contra o Sport, o Yang entra lá e pega assim 4, 5 bolas dificílimas. Pega um pênalti, pensou a situação? É um goleiraço que pode surgir no São Paulo. E o time do São Paulo também deve ter o Igão, né? O zagueiro Igão, que também é outro que nós temos que também considerar pro futuro do São Paulo. O Alan Franco renovou e não é tão velho, o Arboleda renova e não é velho, o Ferrarese é nosso, tá contratado, então São Paulo o zagueiro tem, né? Zagueiro não dá pra reclamar. Tem agora o Tolói, Sabino, tem um monte, o Tolói não vai jogar ainda. Mas tem um monte que está ali apto a jogar pelo São Paulo. Então considerar que o time do São Paulo hoje tem zagueiro, teria, se não fosse a escassez. Eu falei 4 zagueiros com o Arboleda que está machucado. 5 com o Tolói que mal chegou. Então ter o Igão agora para compor esse time e ser esse 6º zagueiro do elenco, que é o que nós vamos precisar, sem considerar ninguém machucado. Não machucou ninguém, tem que ter o Igão para ter o 6. O Crespo não abre mão do 3º zagueiro. O Crespo, desde que chegou no São Paulo, já sinalizou que jogaria com 3 zagueiros. E o São Paulo demorou até o fim de agosto, não, fim não, vai. Nós estamos no meio de agosto para contratar um goleiro. Foi tipo 1 mês e meio depois que o Crespo chegou no São Paulo para contratar um zagueiro, cara. Então é uma coisa assim inacreditável. E o São Paulo avança aí para ter esse time reserva. Vai ter muito cara da reserva, tá? Mike, Patrick Lanza, Igão, Yang, Rodriguinho. É a equipe de base do São Paulo pegando forte agora nesse jogo contra o Sport Recife, que é assim, ó. É obrigado a ganhar. Dado o histórico recente do Crespo e do São Paulo no Brasileirão, um time que ganhou do Inter fora, que ganhou do Corinthians aqui sem tomar conhecimento, que empatou com o Red Bull fora quando o Red Bull estava muito bem, um time que está voando, goleou o Fluminense, não é obrigação ganhar do Sport. Agora, se pensar que o Sport já está rebaixado, e eu acho até que já esteja rebaixado, com todo respeito ao Sport, o Sport procura técnico, está trocando o elenco, alguns jogadores interessantes que eles contrataram, né? Tem aquele, o Barleta, que era do São Bernardo do Corinthians, contratou, ele acaba de perder a posição para um cara. Então o Sport hoje tenta um último respiro. É lógico que ele vai levar a sério o jogo contra o São Paulo. E o São Paulo tem que ganhar. É obrigação? Desta vez não. E aí o meio campo do São Paulo, que vem sendo uma sensação, pensando por exemplo em Marcos Antônio e Bobadilha, esses dois aí acho que não vão nem viajar. Não tenho informação se viajar ou não, mas posso assegurar para vocês que eles nem vão jogar, não vão pisar no gramado. Só que o Crespo, com esse jogo do Sport, não é que o Crespo tá assim, vou colocar no time reserva. É muito possível que nem os reservas joguem. Estou falando sim de Alisson, estou falando sim de Pablo Maia, estou falando sim de André Silva, Ferreirinha. Você não sabe hoje qual que é o ataque do São Paulo. Tem o Lucas Moura, apto a jogar. Ferreirinha, apto a jogar. André Silva e Luciano, são 4. O Crespo só usa 3. Então de todos esses 4 caras aí, 3 são titulares. Só que o Lucas voltou. O Ferreirinha joga muita bola. Será que o André Silva vai virar reserva? Vai. Com certeza vai. Virando reserva, ele joga em campo contra o Sport? Muito possivelmente não. Porque o Crespo ele quer ter mais do que o elenco de 11 e mais os reservas. Ele quer ter todo mundo à disposição para ganhar do Atlético Nacional. O Crespo não é besta. Ele é um argentino, né? Apesar dele ter ficado muito tempo na Europa, o Crespo é argentino. Se para nós aqui a Libertadores importa muito, saiba de uma coisa. Ela importa porque Tele Santana, junto com o São Paulo Futebol Clube, fez a Libertadores ser essa potência aqui no Brasil, viu? Porque antes do Brasil querer ganhar a Libertadores, antes de Tele Santana e de Raí e de São Paulo Futebol Clube, quem gostava de Libertadores era a Argentina, tá? O São Paulo está tentando a contratação do lateral Mailton, né? Do lado Mailton, que é o lateral que é da Chapecoense hoje, joga na Chapecoense, mas ele é do time do Metalist, lá do leste europeu. Então o Metalist, ele é o time que deve dinheiro para o São Paulo por conta da contratação do Paulinho Boia. O São Paulo fez uma proposta, a segunda proposta agora para o Metalist, dizendo tipo assim, eu vou perdoar parte da dívida. Eu não sei qual foi ainda as cifras exatas, né? Quanto o São Paulo tem a receber, quanto o Metalist quer pelo lateral do Mailton. Agora, o que é fato? O São Paulo tem um transfer ban lá, sabia? O São Paulo, quando ele teve o problema do Paulinho Boia, ele aplicou um transfer ban nesse time do Metalist. O Metalist não pode fazer contratações de fora, por conta do transfer ban da FIFA. E o que o São Paulo propôs? Eu, além de perdoar a dívida do Paulinho, então na negociação, eu também cancelo esse transfer ban aqui. Então, cancelando o transfer ban, aí o São Paulo Futebol Clube, ele vai ter
o jogador e o time do Metalist fica tranquilo também. O Mailton lateral que tem feito aí muitos gols e assistências, coisa de tipo assim 6 gols e mais as assistências, e o tricolor paulista agora ele tá pronto para ter esse lateral. Seria um cara que viria para ser titular do São Paulo, não para ser reserva e sim titular, e o São Paulo tem tudo para colocá-lo para jogar já no Brasileiro. Ele não fez os 7 jogos do Brasileirão, apesar de ter feito na Série B não conta. Então seria legal demais ter aí o Mailton, né?